Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogo Stats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre a grande vitória do Botafogo em cima do Fluminense, 1-0 no Newton Santos, e que marcou um grande duelo tático entre Luiz Castro e Fernando Diniz. Trocas de corredores, imposição física e numérica, linha alta bem compacta, ataques rápidos, proposição e reação. Todos esses assuntos vão ser abordados nessa análise de hoje. Então já prepara o seu lanche, seu almoço ou sua janta aí e vem comigo para a gente analisar essa grande partida do Botafogo. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixar o like no vídeo. Assim o YouTube vai entender que você está curtindo o meu conteúdo e vai recomendá-lo para outros botafoguenses também. Tá bom, gente? Então conto com essa moral de vocês e sem mais enrolações, vamos para a nossa análise de hoje, que é Botafogo 1, Fluminense 0. Começando a nossa análise com a parte defensiva, que para mim foi a mais destacável do Botafogo na partida, principalmente nesse ajuste de pressão alta e pressão média em alguns momentos, mas principalmente essa pressão alta muito bem ajustada e compactada. Mas é importante citar que a gente vai analisar essa fase defensiva pela ótica de um atleta específico, que eu até imagino que vocês saibam quem é: Gabriel Pires. O Gabriel Pires foi espetacular para mim na partida, foi o atleta que realmente comandou essa pressão alta do Botafogo e essa imposição física também, além de ganhar muitas vezes aquela segunda bola, que a gente sabe que em alguns momentos o Botafogo tem uma dificuldade. Foi um atleta realmente que se destacou muito. Foram 9 recuperações no campo de ataque, líder da partida e líder em 2023. Ninguém do Botafogo chegou nesse número de recuperações no campo ofensivo. E além disso, ele também foi o líder de recuperações totais na partida, foram 13 recuperações. Então realmente mostra como ele na parte defensiva foi essencial nesse jogo. Algo que já estava sendo mostrado em outras partidas contra o Atlético Mineiro, ele também demonstrou muito bem isso. E se a gente pegar até o próprio jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, em que o Botafogo também venceu por 1-0, o Gabriel Pires também havia sido o primeiro em recuperações no campo de ataque. Então é um jogador que, para esse tipo de contexto principalmente, consegue funcionar de uma forma perfeita. E eu acho que o Luiz Castro realmente deve ter ficado bastante agradado com o nível de atuação do Pires. Então nesse primeiro lance, por mais que eu tenha dito que a análise da parte defensiva, ele acaba começando com a parte ofensiva, né? Que é o caso do passe do Gabriel Pires e a utilização de uma estratégia que foi muito feita contra o Atlético Mineiro e em outros jogos também, né? Eu cito o jogo do Atlético Mineiro porque foi algo que eu ressaltei em vídeo. Inclusive, se vocês quiserem, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima para vocês também assistirem essa análise, né? E os jogos do Botafogo são interessantes de analisar, porque por mais que o contexto influencie muito em como vai ser feita a abordagem, obviamente muitas coisas são repetidas independentemente do adversário. Então isso mostra uma adaptação ao contexto da partida, mas também aquela questão de você impor suas estratégias de jogo. Então, nesse lance, a gente consegue ver o Luiz Henrique fazendo a atração do lateral do adversário, no caso o Samuel Xavier, e quem vai atacar esse espaço nas costas do lateral do adversário é o nosso próprio lateral, que é o Marçal. Então, é o uso de uma atração ali para atacar um espaço que é muito bem feita. E o Gabriel Pires consegue notar isso muito bem, né? Porque ele não vai direcionar o passe para o Luiz Henrique, ele direciona o passe para o Marçal. E aí entra a parte defensiva, a gente tenta um cruzamento, e aí o ganho da segunda bola com a imposição do Gabriel Pires, né? Ele já está bem atento ali, ele deu passe, já está atento na frente da área para conseguir recuperar essa bola. Então, muito importante você estar sempre recuperando a posse depois dos cruzamentos, que foi algo que o Botafogo buscou na partida como estratégia ofensiva. Já nesse lance tem mais uma vez um comportamento que foi muito utilizado contra o Atlético Mineiro, que é a utilização do centroavante para fechar essa linha de passe entre os zagueiros. Então, algo que era feito com o Matheus Nascimento contra o Galo, olha como o Tiquinho faz. Ele faz aquela corrida lateralizada, evita o passe do Nino para o Felipe Melo e vai induzir o Nino a realmente jogar pelo corredor em que ele está. Só que o Nino vai encontrar é um Botafogo bem ajustado, né? E procurando realmente fechar essas opções de passe. Então, como a gente pode ver ali, olha como o Gabriel Pires está muito próximo do Eduardo e muito próximo do Luiz Henrique, né? São jogadores ali que estão tentando fechar essas linhas de passe mesmo. Então, ocorre a continuação da jogada. Olha como todos os jogadores do Botafogo estão muito preparados para cortar essas linhas de passe. Você tem o Tietê próximo ao Ganso e o Tiquinho passa a pressionar mais o Nino, né, para que ele dê esse passe mais rápido. E o que o Botafogo tentou promover, principalmente nesse jogo, foi quase uma igualdade numérica e às vezes até superioridade, né? Nesse lance a gente não tá em igualdade, são 5 contra 6, mas se você olhar o posicionamento dos jogadores,
há sim muitos jogadores do Botafogo em vantagem posicional, que é o caso do Gabriel Pires, que é quem vai conseguir interceptar, né, e roubar essa bola. Aí, como eu disse, o Nino tenta o passe, a gente consegue recuperar a posse e a gente já tem ali uma organização ofensiva sendo iniciada no campo ofensivo. E aqui acontece mais uma coisa daquilo que eu falei para vocês, que é a questão da igualdade numérica e também até da pressão alta do Botafogo. Olha como o bloco do Botafogo está muito avançado, você já vê o Gabriel Pires nesse frame, você já vê o Eduardo bem ao lado do Tiquinho fazendo a pressão, né? E o Gabriel Pires é muito interessante observar durante todo o jogo, porque foi um meia que pôde participar nas mais diversas alturas do campo. Então, às vezes, você via o Gabriel Pires numa altura acima da do Eduardo, atrás do Tietê. Você vê o Gabriel Pires em todos os lugares do campo. Essa liberdade que foi dada a ele para participar da parte tanto defensiva quanto ofensiva foi muito importante. Então, realmente, não dá para dizer que o Luiz Castro não promoveu uma potencialização desse atleta, né? E ele demonstra um grande conforto em fazer essa função. Mas falando sobre esse lance em si, o Fluminense tenta sair jogando, né? Passe pro Nino. Ali o André tá jogando como zagueiro na construção, algo bem comum. E aí o Tiquinho mata o passe de retorno, né? Tenta correr sempre de uma forma mais lateralizada, fazendo com que o zagueiro tenha que avançar. E aí, olha o que a gente encontra. A igualdade numérica. O Tietê tá muito bem ajustado ao Samuel Xavier. O Tiquinho tá muito bem ajustado ali no Nino. O Gabriel Pires também evitando aquela linha de passe por dentro. E o Luiz Henrique também evitando aquela linha de passe ali pro Ganso, que tá mais próximo da linha lateral. Então, o que esse tipo de coisa vai ocasionar? Uma perda de posse do Fluminense. Olha como o Gabriel Pires consegue se antecipar no momento perfeito, né? Ele solta do opositor que ele estava ali marcando, consegue cortar o passe e consegue recuperar a bola ali nessa tentativa do Nino. E aí, mais uma vez que a gente inicia uma organização ofensiva já no campo de ataque do adversário. E esse lance agora no segundo tempo é perfeito para ilustrar como foi o Botafogo na partida inteira. Um ajuste tanto no corredor direito quanto no corredor esquerdo. Então, pelo campo inteiro, o Botafogo estava muito atento quando tinha que saltar a pressão, como que tinha que saltar essa pressão e fechando muito bem os espaços do Fluminense, algo que é extremamente difícil e poucos times no Brasil conseguem com tanto êxito, né? E por tanto tempo em um jogo. Às vezes a equipe consegue até ajustar por 15, 30 minutos. Agora, 90 minutos são pouquíssimos e o Botafogo mostrou isso. Aí, o Lima tenta sair com a bola, né? Na verdade, o André ali era o receptor de frente. Vocês viram já como o Gabriel Pires está muito próximo do Tiquinho e do Eduardo. Ele teve essa liberdade. O Tietê ali mais atrás também. Olha como toda a linha do Botafogo está mais à frente. Marçal e de Plácido não estão abertos, fechando as linhas de passe pelo lado. Eles estão por dentro. Então, justamente para criar essa superioridade pelo centro do campo e quando for saltar pressão pelo corredor lateral, eles terem essa velocidade também para chegar na hora certa. Então, Fluminense tentou pelo lado direito, Botafogo ajustou a pressão, Vitor Sá saltou. Olha como o Gabriel Pires fez o papel do Eduardo. O Eduardo já está lá atrás, acompanhou o jogador do Fluminense que tentou fazer essa corrida ofensiva. E o Gabriel Pires vai ter que saltar pressão agora. Ele consegue interceptar o passe do André. Aí o André vai pro corredor esquerdo e olha como o Botafogo já tá ajustado de novo. O Júnior Santos em cima do Manuel, o Gabriel Pires em cima do André, o Tietê em cima do, acho que é o John Arias ali nesse lance e o próprio de Plácido ali em cima do Guga. Então, a gente tá vendo aí uma própria igualdade numérica na saída de bola mais uma vez. Justamente com essa pressão a gente consegue ocasionar uma perda de posse, né? O de Plácido chega muito bem no Guga, o Guga acaba tropeçando e o Júnior Santos recupera a posse. E agora, para fechar a análise defensiva com chave de ouro, chama na imagem alguns dados e mapas que vão ilustrar como que esses vídeos que eu mostrei agora para vocês não foram casos isolados. Foi algo que foi uma tônica na partida durante todos os 90 minutos. Então, o que a gente pode ver agora é 45% de ações no terço defensivo do Fluminense, ou ofensivo do Botafogo. Então isso quer dizer que o Fluminense, mesmo com 66% de posse de bola, quase 50% dessas ações aconteceram nessa zona. Então, ou você tinha um Botafogo sempre atacando o adversário, né, sempre tendo aqueles ataques rápidos, ou você tinha um Botafogo e uma pressão altíssima e provocando o erro da equipe
tricolor. Apenas 17% das ações no jogo aconteceram no terço defensivo do Botafogo. Ou seja, o Fluminense chegou pouquíssimo ao ataque, pouquíssimo. E isso, obviamente, estaria ilustrado nos dados. Agora, a gente passando para esse gráfico, dá para notar também como o Botafogo variou muito pouco em relação à pressão alta, né? Durante quase o jogo inteiro, o Botafogo esteve com a linha média, a formação da linha média, no caso, é esse gráfico, o Botafogo esteve acima do Fluminense. A média do primeiro tempo foi do Botafogo ocupando 54,6 metros, já o Fluminense foi de 45,8. No segundo tempo, o Fluminense avançou um pouquinho mais suas linhas, mas a gente viu um Botafogo fazendo algo diferente do que outras equipes costumam fazer, avançando mais ainda no segundo tempo. Então, se a gente viu um Botafogo pressionando alto na primeira etapa, na segunda isso piorou para o Fluminense. Não foi à toa que saiu justamente o nosso gol. Então, se vocês olharem para a bolinha ali no gráfico, ela surge no momento em que a nossa pressão esteve mais alta. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, a gente já havia subido essa pressão, então vocês podem ver ali os 59 metros. Depois, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, a gente alcança 61 metros e nos 15 minutos ali, no meio do segundo tempo, né, a gente tem o Botafogo ocupando 59 metros, menos do que dos primeiros 15 minutos do segundo tempo, mas o Fluminense também com a linha mais baixa, ou seja, o Botafogo permaneceu com a linha alta e o Fluminense cada vez mais foi ficando retraído. Isso só mudou, obviamente, porque o Botafogo fez o gol e quis se recolher mais defensivamente, né? Então, não é à toa que o Luiz Castro colocou o Felipe Sampaio justamente para segurar esse placar. Então, antes do gol, o Botafogo só teve um período de 15 minutos na partida em que teve o seu adversário com a linha mais alta que a sua. E agora, olhando essa terceira imagem, a gente consegue ver o posicionamento médio dos atletas. Olha como a gente tem no lado esquerdo 5 jogadores do Botafogo, quase 6, acima da linha do meio de campo, com as suas ações acima da linha do meio de campo em média. Agora, se a gente olhar para a do Fluminense, apenas 3 jogadores, titulares no caso, né? Apenas 3 jogadores do Fluminense com as ações acima da linha do meio de campo. Então, claramente o Botafogo propôs muito mais do que o Fluminense. Então, quando você ouvir aí algum programa esportivo que o Botafogo é reativo, que o Botafogo venceu o Fluminense de uma maneira reativa, saiba que ele está falando besteira. O Botafogo foi muito mais propositivo do que o Fluminense e não é a posse de bola que define isso. Agora, começando com a parte ofensiva, é claro que a gente acaba dissociando um pouco isso na análise, mas no jogo tá tudo interligado. Então, no início do vídeo eu comecei falando sobre a parte defensiva, mas o Botafogo iniciou com a bola. Agora eu tô na parte ofensiva e a gente começa sem a bola. Então, as coisas estão sempre interligadas. Nesse lance, o Fluminense está fazendo aquela saída. Novamente, o Botafogo sempre na pressão alta. Consegue mudar a direção do passe, então isso influencia, obviamente. Se você não intercepta completamente, pelo menos atrapalhe, né, para que a bola chegue no receptor do adversário. E aí o Marçal, ele já consegue armar o lance na interceptação, né, então ele já consegue achar o Gabriel Pires mais livre, e o Pires já vai acionar o Júnior Santos, é aquela questão do ataque rápido. Então, o nosso ataque começou aos 12h52. O Júnior Santos já fez a finalização aos 12h58, então 6 segundos que o Botafogo precisou para interceptar e já conseguiu uma situação de finalização. Nesse lance dá pra gente notar vários comportamentos interessantes e que são padrão do Botafogo. No caso, a nossa saída de bola já começa aqui, né? Aquela saída sustentada, em que temos os 2 laterais junto à zaga e os 2 meias também, gerando as linhas de passe, no caso o Tietê e o Gabriel Pires, mas é importante citar que tanto Gabriel Pires como Tietê e Eduardo atuaram em alturas diferentes no campo, algo que o Luiz Castro fala, inclusive em algumas coletivas, e a gente viu isso. Então a gente não via exatamente sempre o Tietê e o Gabriel Pires alinhados, ou até o próprio Eduardo. Esses jogadores normalmente ocupavam espaços diferentes no campo. E é justamente isso que a gente vai ver, né? Na continuação da nossa saída de bola, o Tietê vai fazer a virada de jogo, mas olha como o Eduardo está mais à frente, o Gabriel Pires está entre os dois e o Tietê mais atrás, recebendo a bola da linha defensiva. Aquela questão da largura máxima do campo sendo feita, né? Vocês vão ver isso na estrutura do time. O Marçal está sendo o principal jogador para fazer essa largura aqui pelo lado esquerdo, já o Júnior Santos o principal ali pelo lado direito. E por dentro a gente coloca esses jogadores ali para trabalhar, sendo um meia, no caso, o centroavante, o Tiquinho, e o Luiz Henrique,
que não tá aberto porque o Marçal tá fazendo essa função no lance, mas isso pode se inverter, como vocês já viram em outras ocasiões. Caso vocês lembrem, né, no início desse lance o Botafogo começa na direita, partiu para a esquerda e olha onde o lance vai terminar. O Tietê não consegue encontrar nenhuma opção, joga no Gabriel Pires e o Gabriel Pires busca lá o nosso lado direito. Então a gente trocou de corredor ali 2 vezes e buscando o cruzamento sempre no jogador mais baixo da defesa do Fluminense. Vocês vão ver isso nos outros lances. O Botafogo sempre quando fazia esse cruzamento, que foi uma estratégia do jogo, sempre buscava os laterais do Flu, né? Então era o Júnior Santos atacando o Guga ou o Tiquinho atacando o Samuel Xavier. Agora olha que interessante esse lance também, que é uma transição do Botafogo que mostra várias coisas do que eu já falei. Olha, se você promove que os seus meias ocupem espaços bem próximos, ou seja, buscando fazer aquelas igualdades e superioridades numéricas no corredor, você vai gerar um espaço no corredor central. Então, para que você não deixe esse corredor central totalmente desocupado, o que você faz? Um ponta vai recompor por dentro também. Então, olha onde o Luiz Henrique vai recuperar essa bola. No corredor central, porque você tinha ali o Gabriel Pires, o Tietê e o Eduardo tentando roubar a bola pelo lado do campo. E aí, novamente, aquela questão de ataque rápido. O Botafogo conseguiu quebrar a pressão do Fluminense e a gente já tem aqui 5 jogadores do Botafogo contra 5 do Fluminense. Então, uma transição ali em igualdade e buscando aquilo que eu falei para vocês, o cruzamento no lateral do Flu, né? No caso, o Tiquinho ali atacou as costas do Samuel Xavier. E aqui vai ser mais um lance do que eu disse, aquele cruzamento buscando o jogador mais baixo, o de Plácido recebe do Júnior Santos, tá totalmente livre para fazer o cruzamento, inclusive, e aí, de novo, buscou o Tiquinho acabou cabeceando ali nas costas do Samuel Xavier. E agora, para finalizar, a gente tem um lance que gerou o escanteio do gol do Botafogo, né? Que foi com um princípio que eu acabei de citar para vocês, que é o do ponta recompondo por dentro. O Fluminense vai fazer a sua saída de bola, olha onde o Júnior Santos está. A gente tem um meia ali atrás da linha, se eu não me engano é o Eduardo, o próprio Tiquinho também está atrás da linha da bola, então qual é importante, né? Você ocupar o espaço que foi deixado por outro jogador que acabou não conseguindo voltar. Então o Júnior Santos, ao invés de estar aberto lá pelo lado direito, ele vem para dentro para ocupar esse espaço e ocupar esse corredor que o Luiz Castro se preocupou tanto, né, durante o jogo. Então o Fluminense tenta progredir por ali, o Gabriel Pires com aquela alta combatividade dele, a bola cai no pé de quem? Do Júnior Santos. Novamente, conseguiu recuperar a bola em 3, 4, 5 segundos, já consegue uma situação de finalização, inclusive uma baita finalização do Júnior Santos, em que o Fábio fez a boa defesa e gerou aquele escanteio que eu falei para vocês. Então, é isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Eu achei bem completinho. Foi um jogo maravilhoso de analisar. Muito bom mesmo. E eu espero que vocês tenham sentido esse prazer também. Então, conto com a moral de vocês na inscrição. Se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo também para o YouTube entender legal que você está curtindo o meu conteúdo. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E também veja os links na descrição. O Fogostats é parceiro do Futebol Interativo e tem lá vários cursos profissionalizantes no futebol que inclusive permitem com que você faça um estágio em um clube profissional. Então o Futebol Interativo vale muito a pena e ainda mais com o desconto do Fogostats. Link na descrição e o grupo VIP do Telegram também, onde você pode receber dados e análises exclusivas que não vão para as minhas redes, né? No caso YouTube, Instagram e o próprio Twitter. Então você consegue conferir lá tudo de forma exclusiva, tá? E a gente ainda tem aquela interação mais próxima. Beleza, gente? Então, grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau.